sejam todos bem-vindos. Vamos lá, mais uma aula. Hoje é a evolução da raça humana. Hoje a aula vai falar sobre o supercontrole da evolução. Nós sabemos que tem um controle da evolução, mas o que eles vão falar para a gente é que existe um supercontrole da evolução. Nós estamos no módulo intermediário, capítulo 3, aula 2. Nós vamos trabalhar hoje com 8 tópicos. Nós vamos falar sobre as funções dos portadores da vida, sobre o panorama evolucionário, sobre o estímulo à evolução, a aventura de Urântia, sobre as vicissitudes da evolução da vida, as técnicas evolucionárias da vida, os níveis evolucionários da mente e sobre a evolução no tempo e no espaço. A vida evolucionária material básica, a vida pré-mental, é formulada por 3 seres, são os mestres controladores físicos, os 7 espíritos mestres e os portadores da vida. E como resultado dessa função coordenada, dessa criatividade tríplice, desenvolve-se uma capacidade física do organismo para possuir mente. Os portadores da vida, eles são seres que portam a vida. Eles estão encarregados de elaborar a vida para as criaturas e levá-las às esferas planetárias. E depois de implantar a vida nesses novos mundos, eles permanecem neles por períodos longos para fomentar o seu desenvolvimento, aos quais é confiado o estabelecimento da vida física nos mundos em evolução. A vida não aparece espontaneamente nos universos. Os portadores da vida devem iniciá-la nos planetas até então estéreis. Eles são portadores, disseminadores e guardiães da vida, tal como elas surgem nos mundos evolucionários do espaço. Mas eles não criam a vida. A vida flui do Pai, através do Filho e pelo Espírito. O espírito materno do universo vitaliza os modelos sem vida e concede a esses plasmas ativados as prerrogativas da reprodução dos organismos. Simplesmente, a concepção é inerente ao Pai, a expressão ao Filho e a realização da vida ao Espírito. E depois da vida estabelecida, a vida só pode surgir da própria vida. Há, então, 3 níveis distintos de produção e de evolução da vida. O domínio da energia física, produto da capacidade da mente, a ministração da mente, feita pelos espíritos ajudantes, influenciando nossa capacidade espiritual, e a dotação espiritual da mente mortal, culminando no outorgamento dos ajustadores do pensamento, que é o Espírito Divino que reside na mente do homem. Os níveis mecânicos são do domínio dos controladores físicos. Os espíritos ajudantes da mente ativam e regulam os tipos de mente. Os portadores da vida exercem um controle discriminador considerável sobre os aspectos ambientais do processo evolucionário, até o momento do aparecimento da vontade humana, a capacidade de conhecer Deus e o poder de optar por adorá-lo. É o funcionamento coordenado e integrado dos portadores da vida, dos controladores físicos e dos espíritos ajudantes que condiciona o curso da evolução orgânica nos mundos habitados. E é por isso que a evolução em Urântia ou em outro lugar tem sempre um propósito, nunca sendo acidental. As funções dos portadores da vida. Os portadores da vida, eles são dotados com potencial de metamorfose da personalidade, que apenas poucas ordens de criaturas possuem. Esses filhos do universo local são capazes de funcionar em 3 fases diversas do ser, por isso da metamorfose. Geralmente, eles cumprem os seus deveres como filhos da fase intermediária, sendo esse o estado da sua origem, o seu estado normal. Um portador da vida, no seu estágio de
existência normal, ele não poderia funcionar sobre os domínios eletroquímicos, como fabricante de energias físicas e partículas materiais em unidades de existência vivente. Por isso é que é necessária que essa transformação ocorra, que essa metamorfose ocorra. Os portadores da vida são capazes de funcionar e funcionam nos 3 níveis seguintes: o nível físico, da eletroquímica, a fase intermediária, que é o normal da existência deles, e aqui eles falam que é uma fase quase moroncial. A gente sabe que moroncial é aquela fase intermediária entre o físico e o espiritual, e aqui eles falam que é quase moroncial. E depois, o nível semi-espiritual avançado, e tem ainda um quarto nível, que é o nível espiritual, que é quando o mundo atingir luz e vida. Quando se preparam para empreender a implantação da vida, depois de haverem selecionado os locais para esse trabalho, os portadores da vida, eles convocam a comissão de arcanjos de transmutação dos portadores da vida. E esse grupo consiste de 10 ordens de personalidades diversas. E tais seres podem efetuar essas modificações tais nos portadores da vida que capacitam eles imediatamente para funcionar nos níveis físicos da eletroquímica, que é aquele nível número 1 lá. E depois que os modelos da vida houverem sido formulados e as organizações materiais estiverem devidamente completas, as forças supramateriais envolvidas na propagação da vida tornam-se imediatamente ativas, e assim a vida passa a existir. A partir daí, os portadores da vida, eles retornam imediatamente à sua meia fase intermediária normal de existência da personalidade, que é o estado normal deles, o estado no qual eles podem manipular as unidades vivas e manobrar os organismos em evolução. Aí eles falam que a vida é um tanto mecânica quanto vital, material e espiritual. Os físicos e os químicos de Urântia progredirão constantemente no seu entendimento das formas protoplasmáticas da vida vegetal e animal, sem, no entanto, jamais se tornarem capazes de produzir organismos vivos. E depois que a evolução orgânica houver seguido o seu curso até um certo nível, e o livre-arbítrio do tipo humano houver aparecido nos organismos mais elevados em evolução, o portador da vida, eles devem abandonar o planeta ou então fazer votos de renúncia. Quer dizer, eles devem comprometer-se a se abster de quaisquer tentativas de influir posteriormente no curso da evolução orgânica. E quando esses votos são feitos voluntariamente pelos portadores da vida, que escolherem permanecer no planeta como conselheiros futuros para aqueles a quem será confiada a tarefa de proteger as criaturas de vontade recém-evoluídas, e então esses portadores da vida, eles são transmutados para a terceira fase da existência da personalidade, que é aquele nível semi-espiritual do ser. E ainda tem o quarto nível, né? Aí eles falam que eles aguardam ansiosos para que o planeta chegue e se estabeleça em luz e vida, para que eles possam chegar também no quarto estágio do ser, que daí é um estágio completamente espiritual. Mas nem eles sabem como que será feita essa técnica. O panorama evolucionário. A história da ascensão do homem, partindo das algas marinhas até que chegue a ser o senhor da criação terrestre. De fato, é uma epopeia de lutas biológicas e sobrevivência da mente. Os ancestrais primordiais do homem foram, literalmente, o limo e o lodo do fundo do oceano, nas baías e nas lagunas de águas mornas e estagnadas da vasta linha do litoral dos antigos mares interiores. Aquelas mesmas águas nas quais os portadores da vida estabeleceram as 3 implantações independentes de vida em Urântia.
Lembram das três implantações de vida? Que era quando o planeta, quando era um continente só, aí eles, sabendo que essas terras iam se separar, eles fizeram três implantações, que foram a central, ou eurasiana africana, a oriental ou australásica, e a ocidental, que abrange a Groenlândia e as Américas. Pouquíssimas espécies de tipos marinhos primitivos de vegetação que participaram daquelas mutações históricas e que resultaram nos organismos na fronteira da vida animal ainda hoje continuam existindo. As esponjas consistem os sobreviventes de um desses tipos primitivos intermediários. Os organismos por meio dos quais se deu a transição gradual de vegetal até animal. Essas formas primitivas de transição, embora não sendo idênticas às esponjas modernas, foram muito semelhantes a elas. Eram organismos verdadeiramente na fronteira, nem vegetais, nem animais, e que finalmente conduziram ao desenvolvimento das verdadeiras formas animais de vida. As bactérias, organismos vegetais simples de uma natureza muito primitiva, mudaram um pouco desde o alvorecer da vida, exibindo mesmo um grau de retroação no seu comportamento parasitário. A maioria das bactérias que causam doenças e os seus corpos auxiliares de vírus realmente pertencem a esse grupo de fungos parasitas desertores. Essa é uma bactéria que chama Streptococcus mutans. É a bactéria causadora da cárie. E logo, os tipos primitivos de animais unicelulares associaram-se em comunidades, primeiro em um nível volvoxídeo, e depois ao longo da linha da hidra e da medusa. E mais tarde ainda, evoluíram resultando em estrelas do mar, crinoides, ouriços do mar, centopeias, pepinos do mar, insetos, aranhas, crustáceos e grupos correlatos de vermes da terra e sanguessugas, seguidos logo pelos moluscos, ostras, polvo e caracol. Centenas e centenas de espécies surgiram e pereceram, e seja feita a menção apenas aquelas que sobreviveram às longuíssimas lutas. Então, quer dizer, houve muito mais seres vivos do que eles falam, né? Eles só mencionam aqueles que sobreviveram. E o cenário estava desse modo, estabelecido para o aparecimento dos primeiros animais vertebrados, os peixes. Dessa família de peixes surgiram duas modificações únicas, a rã e a salamandra. E foi a rã que começou aquela série de diferenciações progressivas na vida animal, as quais culminaram finalmente no próprio homem. E eles falam que a rã é um dos mais antigos ancestrais sobreviventes da raça humana, mas que também deixou de evoluir, sendo hoje muito semelhante a dos seus tempos remotos. E a rã é a única espécie ancestral das raças iniciais ainda vivente hoje sobre a face da Terra. As rãs, elas deram origem aos répteis, a uma grande família animal que está virtualmente extinta, mas que antes de deixar de existir, deu origem a toda a família de pássaros e a numerosas ordens de mamíferos. Provavelmente, o maior salto em toda a evolução pré-humana foi dado quando um dos répteis transformou-se em um pássaro. Os tipos de pássaros de hoje, águias, patos, pombos e avestruzes, todos descenderam de répteis enormes de muitas eras atrás. O reino dos répteis, que descendeu da família da rã, é representado hoje por 4 divisões sobreviventes. Então, na rã, tinha 4 potenciais de sobreviventes. Então, saiu a família das cobras, que eles não progressivos, eles não progrediram, a família dos lagartos, que também são não progressivos, os pássaros parcialmente progressivos e os mamíferos,
que é a linha direta de descendentes da raça humana. Apenas 14 filos apareceram em Urântia, os peixes sendo os últimos, e nenhuma classe nova desenvolveu-se desde os pássaros e os mamíferos. E foi de um pequeno e ágil dinossauro réptil de hábitos carnívoros, tendo um cérebro relativamente grande, que os mamíferos placentários surgiram subitamente, evoluindo até os tipos marinhos, tais como as baleias e as focas, e os navegadores do ar, como a família dos morcegos. Filos aqui quer dizer que são algumas características evolutivas em comum, leva em consideração a configuração morfológica entre algumas das espécies. O homem, assim, evoluiu dos mamíferos mais elevados, derivados principalmente da implantação ocidental da vida nos antigos mares abrigados, que iam de leste a oeste. Os grupos oriental e central de organismos vivos, desde o princípio, progrediram favoravelmente até alcançarem os níveis pré-humanos de existência animal. Mais tarde, no desenvolvimento evolucionário da inteligência, os ancestrais lemurianos da espécie humana estavam muito mais avançados na América do Norte do que em outras regiões, e foram, por isso, levados a migrar na arena de implantação ocidental de vida para o Estreito de Bering e costa abaixo ao sudoeste da Ásia, onde continuaram a evoluir e a beneficiar-se do acoplamento de algumas linhagens do grupo central de vida. O homem evoluiu assim, de algumas linhagens ocidentais e centrais de vida, e apenas nas regiões centrais e do Oriente Próximo. Aqui, lembrando, o Estreito de Bering era uma ponte de terra que existia ali, que ligava a América do Norte à Ásia. E desse modo, a vida que foi plantada em Urântia evoluiu até a Era Glacial, quando pela primeira vez o homem apareceu e começou a sua movimentada carreira planetária. E esse surgimento do homem primitivo na Terra, durante a Era Glacial, não foi puramente acidental, foi intencional. Os rigores e severidade climáticos da Era Glacial foram adequados em todos os sentidos aos propósitos de fomentar a produção de um tipo vigoroso de ser humano, com uma imensa capacidade de sobrevivência. O estímulo à evolução. Dificilmente será possível explicar à mente humana atual muitas das ocorrências estranhas e aparentemente grotescas do progresso evolucionário primitivo. Um plano com um propósito estava em andamento durante todas essas evoluções aparentemente estranhas das coisas vivas. Mas não é permitido interferir arbitrariamente no desenvolvimento dos modelos de vida, depois de colocados em operação. Então, vejam que eu falei modelos de vida, aí vamos explicar o que é isso. Na criação física, o Filho do Universo, ele provê o modelo original, enquanto o espírito materno do universo inicia a materialização das realidades físicas. Há um modelo básico e padronizado de vida vegetal e vida animal em cada sistema. Todavia, os portadores da vida deparam-se muitas vezes com a necessidade de modificar esses modelos básicos para conformá-los às condições físicas variáveis encontradas em inúmeros mundos do espaço. Então, quando eles vêm para cá, para o planeta, eles têm que saber desse de acordo com a atmosfera, de acordo com o elemento, se é água, se é terra, no nosso caso é terrestre. Eles têm que saber como que é a gravidade, qual que é a gravidade desse planeta, a temperatura, a eletricidade, a energia, para então eles fazerem as modificações necessárias nesse modelo original básico que eles trazem.
Os portadores da vida, eles podem empregar todos os recursos naturais possíveis e utilizar todas e quaisquer circunstâncias fortuitas que irão elevar o desenvolvimento do progresso da vida experimental, mas não é permitido intervir mecanicamente nem manipular arbitrariamente a conduta e o curso da evolução, seja das plantas, seja dos animais. Os mortais de Urântia evoluíram por meio do desenvolvimento da rã primitiva, que a gente falou lá atrás, e que essa linhagem ascendente, levada em potencial dentro de uma única rã, escapou por pouco da extinção em uma certa ocasião. Não se deve inferir disso, contudo, que a evolução da humanidade poderia ter sido impedida por um acidente nessa conjuntura. Naquele exato momento, havia mais de 1000 linhagens de vida mutante, diferentes e muito distantes, que poderiam ter sido encaminhadas até vários modelos diferentes de desenvolvimento pré-humano. Então, eles estavam ali trabalhando muito, né, se esforçando muito. Mesmo a perda de Andon e Fonta, caso ocorresse antes que tivessem tido uma progenie, antes que eles tivessem tido filhos, embora isso houvesse retardado a evolução humana, não a teria impedido. Depois do aparecimento de Andon e Fonta, e antes que os potenciais humanos mutantes de vida animal estivessem exauridos, nada menos do que 7.000 linhagens favoráveis haviam evoluído e poderiam haver culminado em alguma espécie de tipo humano em desenvolvimento. Muito antes que de o filho e a filha material, que é Adão e Eva, elevadores biológicos, chegarem ao planeta, os potenciais humanos das espécies animais em evolução haviam se exaurido. A exaustão da capacidade de toda a vida animal de dar origem aos potenciais mutantes de indivíduos pré-humanos. Então, eles tinham esgotado já todas as possibilidades deles. A humanidade em Urântia deve resolver os problemas que tem com o desenvolvimento mortal das raças humanas. Nenhuma raça mais irá evoluir de fontes pré-humanas em todo o tempo futuro. Esse fato, todavia, não exclui a possibilidade de se atingir níveis de desenvolvimento humano amplamente mais elevados, por meio de uma estimulação inteligente dos potenciais evolucionários ainda residentes nas raças mortais. De modo geral, o destino evolucionário do homem está nas suas próprias mãos, e a inteligência científica deve, mais cedo ou mais tarde, substituir o funcionamento aleatório da seleção natural descontrolada e da casualidade na sobrevivência. Tudo bem, pessoal? Esse ponto é interessante, Oi, muito Roberto. interessante. Oi, Rosângela, boa noite, pessoal. Boa noite. Esse ponto que você leu, eu acho muito interessante. Eu entendi que talvez um dia a humanidade possa interferir no nosso próprio desenvolvimento genético. Sim, verdade. E mais para frente eles vão dar algumas dicas para a gente. Vamos prestar atenção, é muito importante. Boa lembrada, Roberto. Obrigada. Agora eles vão contar para a gente como que foi a aventura de Urântia. Não negligencieis o fato de que Urântia foi designada como mundo de vida experimental. Neste planeta, foi feita a 60ª tentativa de modificar e, se possível, de melhorar a adaptação em Satânia dos projetos de vida de Nébado. E consta nos registros que numerosas modificações benéficas foram feitas nos modelos médios da vida. Em Urântia, foi aprimorado e demonstrado satisfatoriamente nada menos do que 28 particularidades de modificação na vida, que são de muita utilidade para todo o Nébadon durante todos os tempos futuros.
A vida que agora flui em Urântia, ela foi planejada e parcialmente elaborada, pois Urântia é um planeta decimal, um mundo experimental de vida, e no mundo em cada 10 é permitida uma variação maior em relação ao projeto modelo de vida do que nos outros mundos, os não experimentais. Todavia, o estabelecimento da vida em nenhum mundo jamais é experimental, no sentido de que algo ainda não experimentado e desconhecido seja intentado. A evolução da vida é uma técnica sempre progressiva, diferencial e variável, mas não é jamais fortuita, descontrolada, nem inteiramente experimental no sentido acidental. E os portadores da vida, eles têm laboratórios, aí eles falam assim, que nos laboratórios deles, e todos os seus parceiros, que eles não trabalham sozinhos também, inclusive os Melquisedeques, colaboram no esforço de modificar e possivelmente aperfeiçoar a vida projetada para a implantação dessas vidas nos planetas decimais de Nébado. Muitas facetas da vida humana oferecem evidências abundantes de que o fenômeno da existência mortal foi inteligentemente planejado, de que a evolução orgânica não é um mero acidente cósmico. Quando uma célula viva é ferida, ela possui a capacidade de elaborar algumas substâncias químicas que têm o poder de estimular e ativar as células vizinhas normais, para que iniciem imediatamente a secreção de certas substâncias que facilitam os processos de cura na ferida. E, ao mesmo tempo, essas células normais e não feridas começam a proliferar. De fato, começam a trabalhar, criando novas células para repor qualquer célula companheira que possa haver sido destruída por acidente. Ou seja, nós temos uma capacidade inata de regeneração, de autocura. Talvez eles estejam falando aí do processo de cicatrização ou das células dos glóbulos brancos, os neutrófilos, enfim. Mas, enfim, a resposta está dentro da gente. Quando os cientistas de Urântia souberem mais sobre essas substâncias que curam, tornar-se-ão mais eficazes no tratamento de lesões e, indiretamente, irão saber mais sobre como controlar certas doenças sérias. Os portadores da vida, eles têm melhorado essa técnica de cura, a qual, introduzida em um outro mundo de Satânia, ofereceu mais alívio da dor e exerceu um controle maior sobre a capacidade de proliferação que tem as células vizinhas normais. Talvez uma dica deles que eles estão falando, a gente possui no nosso corpo células tronco. Células tronco, elas são importantes para o organismo porque elas garantem o desenvolvimento e a renovação de outras células ao longo da vida. Além disso, olha, as células tronco, elas possuem a capacidade de formar diversas outras células de tecido e órgãos do corpo humano. A gente fala, por isso que a gente fala mesmo, células tronco, que elas podem se transformarem em outras células do organismo. Até um tempo atrás, vou falar para vocês, a gente tem células troncos em várias partes do nosso corpo, e uma é nos dentes descidos, é nos dentinhos de leite das crianças. Esses dentinhos de leite, eles têm células tronco neles. Até um tempo atrás, a USP, aqui de São Paulo, eles estavam fazendo uma campanha que era para as pessoas encaminharem para eles os dentinhos de leite, que era para eles fazerem pesquisas, para retirarem essas células troncos e fazerem essas pesquisas. Agora eu não sei mais como que tá, mas até um tempo atrás, a campanha deles, eles estavam usando a campanha, era uma fadinha do dente que fazia a campanha do dentinho, que era para enviar o dentinho para os laboratórios lá da USP de São Paulo. Então, houve muitos aspectos singulares no experimento da vida de Urântia, mas os 2 episódios que se destacaram foram: primeiro, o aparecimento das raças andônicas
antes da evolução dos 6 povos coloridos. E segundo, a chegada tardia do príncipe planetário. Mas tem uma explicação. Explicação número 1. Eles falam, os portadores da vida dizem, que eles tinham mesmo intenção de produzir uma manifestação antecipada da vontade na vida evolucionária de Urântia. Eles tiveram êxito, né, com Andon e Fonta. Em geral, só depois que as raças coloridas já têm algum tempo de existência é que essa vontade emerge. Aí eles falam que o nosso mundo foi o único planeta de Satânia em que o tipo humano de vontade surgiu em uma raça anterior às raças coloridas, que foram com o Andon e Fonta, né, com os andonitas. Explicação número 2. A chegada tardia do príncipe planetário. Então, eles também explicam, Urântia, ela havia sido designado um planeta de vida modificada, um planeta de vida decimal. E foi em consequência de um acordo antecipado com os Melquisedeques, que foram enviados como conselheiros dos portadores da vida, atuando como supervisores do planeta, até a chegada subsequente do príncipe planetário. Então, esses Melquisedeques, eles vieram na época que Andon e Fonta tomaram as decisões que tornaram possível aos ajustadores do pensamento residirem nas suas mentes mortais. Então, em vez de vir o príncipe, veio os Melquisedeques. Em Urântia, os esforços dos portadores da vida para melhorar os modelos da vida em Satânia necessariamente resultaram na produção de muitas formas aparentemente inúteis de vida transitória. Os ganhos já conquistados, no entanto, são suficientes para justificar as modificações dos modelos do projeto da vida feitas em Urântia. Enfim, eles estavam testando, né? As vicissitudes da evolução. Uma sequência de mudanças ou transformações que ocorreram. E foi uma fonte de pesar para os portadores da vida que os esforços deles para modificar a vida inteligente em Urântia houvessem sido tão prejudicados por perversões trágicas que escaparam ao controle. Primeiro, a traição de Caligástia. Segundo, a falta adâmica. Durante toda a aventura biológica, todavia, a maior decepção veio da reversão em uma escala muito extensa e inesperada de certas vidas vegetais primitivas aos níveis pré-clorofílicos de bactérias parasitárias. Essa eventualidade na evolução da vida vegetal provocou muitas doenças desoladoras nos mamíferos mais elevados, particularmente nas espécies humanas mais vulneráveis. Essa situação de perplexidade, de um certo modo, não foi tão importante, porque viria subsequentemente o plasma da vida adâmica, que reforçaria de tal modo os poderes de resistência da mistura resultante de raças, mas a ponto de torná-la praticamente imune a todas as doenças produzidas pelos tipos vegetais de organismos. As esperanças, porém, estavam fadadas à decepção devido à infelicidade da falta adâmica. Então, assim, houve um problema, mas era tão irrelevante esses problemas, eles já estavam tão acostumados que eles falam que o nosso planeta foi o 60º planeta que eles estavam trabalhando, que eles não ligaram, era irrelevante e eles não deram importância a isso, mas eles não contavam com a falta adâmica, que não ia haver essa elevação biológica tanto esperada. O universo dos universos, incluindo esse pequeno mundo chamado Urântia, não está sendo administrado para adaptar-se apenas às conveniências, nem apenas para receber a aprovação e muito menos para gratificar os caprichos ou satisfazer a curiosidade. Os seres sábios e todo-poderosos responsáveis pela gestão do universo, sem dúvida, sabem exatamente o que fazer. E assim é próprio dos portadores da vida e cabe às mentes mortais comportar-se na espera, com a devida paciência e uma cooperação sincera com as regras da sabedoria, o reino do poder e a marcha do progresso.
Mas olha só, evidentemente, certas compensações advêm depois das atribulações, tais como a outorga de Micael em Urântia. Independentemente dessas considerações, porém, os supervisores celestes mais recentes deste planeta expressam a sua confiança completa no triunfo último da evolução da raça humana e que, afinal, vinguem os planos e os modelos originais de vida que ele um dia fez para nós. Aí eu acho que eles estão perdoados, né? Eu já perdoei. As técnicas evolucionárias da vida. Então, eles vão falar que técnicas que eles usaram. Há um dom original de adaptação nas coisas e seres vivos. Em toda planta ou célula animal viva, em todo organismo vivo, material ou espiritual, há um desejo insaciável de alcançar uma perfeição sempre crescente de ajuste ao ambiente, de adaptação do organismo para aumentar a realização da vida. Esses esforços intermináveis de todas as coisas vivas evidenciam a existência dentro delas de uma busca inata de perfeição. Um dos mais úteis e complexos episódios na evolução dos mais elevados tipos de animais consistiu no desenvolvimento da capacidade do ferro nas células do sangue circulante, de atuar com a dupla função de transportar o oxigênio e poder remover o dióxido de carbono. E essa atuação das células vermelhas do sangue ilustra como os organismos em evolução são capazes de adaptar as suas funções ao ambiente variável e alterável. Os animais superiores, incluindo o homem, oxigenam seus tecidos por meio da ação do ferro das células vermelhas do sangue e que levam o oxigênio até as células vivas. O ferro, ele é um nutriente essencial para a vida. Ele atua principalmente na produção de células vermelhas do sangue, no transporte de oxigênio para todas as outras células do corpo. Ele melhora a capacidade de aprendizagem da criança. Ele aumenta a resistência a infecções, reduz o risco de morte no parto e pós-parto. É fundamental para o crescimento saudável, auxilia o funcionamento do sistema imunológico, entre outras coisas que o ferro é importante. A continuação desses ajustes biológicos é ilustrada pela evolução dos dentes nos mamíferos superiores em Urântia. Os ancestrais distantes do homem tinham 30. Então, começou um reajustamento de adaptação, tendo o homem primitivo e os seus parentes próximos passando a ter 32 dentes. Agora, a espécie humana tende vagarosamente para 28 dentes. Ativa e adaptativamente, o processo de evolução está ainda em progresso neste planeta. Eles estão falando aqui, gente, do dente do siso, do terceiro molar, esse aqui. E é verdade isso, tem aparecido com muita frequência nos consultórios as pessoas sem dente do siso, que não tem dente do siso. Mas tem uma variação, assim, por exemplo, tem pessoas que não tem nenhum dos quatro, a gente tem quatro, né, um de cada lado. Tem pessoas que não têm os quatro, tem pessoas que têm um só siso, tem pessoas que têm dois, tem pessoas que têm três. A minha filha, por exemplo, ela tem dois, a Camila. A Carol mesmo, a Carol não tem nenhum dente do siso. E isso quer dizer que não tem nada de errado com ela. Isso só quer dizer que ela está em evolução, que ela está evoluída. Entenderam? Então, assim, não se preocupem, assim, se há alguma coisa de errado, por que está faltando dente. Mas só quer dizer que a pessoa está em evolução, que está tudo bem, não tem nada de errado. As formas inferiores de vida vegetal são totalmente sensíveis ao meio ambiente físico, químico e elétrico. Entretanto, à medida que se ascende na escala da vida, as ministrações da mente dos 7 espíritos ajudantes tornam-se uma a uma mais atuantes, e a mente propõe-se cada vez mais ajustar, criar, coordenar e dominar.
A capacidade dos animais de adaptar-se ao ar, à água e à terra não é um dom sobrenatural, mas é sim um ajustamento suprafísico. Todos os seres vivos buscando uma perfeição, como se fosse uma força motriz, uma força interna. Mas realmente é isso, tentando chegar o mais próximo possível daquele modelo original da vida que o nosso Criador um dia criou para a gente. Os organismos pré-inteligentes reagem aos estímulos do ambiente, mas esses organismos reativos à administração da mente podem ajustar e manipular o próprio ambiente. O cérebro físico, com o seu sistema nervoso associado, possui a capacidade inata de responder à administração da mente, do mesmo modo que a mente em desenvolvimento de uma personalidade possui uma certa capacidade inata de receptividade ao espírito e, portanto, traz em si os potenciais do progresso e realização espiritual. A evolução intelectual, social, moral e espiritual depende da ministração da mente, feita pelos 7 espíritos ajudantes e os seus colaboradores suprafísicos. Os níveis evolucionários da mente. Muitas coisas dependem do trabalho desses 7 ajudantes no mundo evolucionário. No entanto, são os ministros da mente. Eles não se ocupam da evolução física, domínio este que é dos portadores da vida. Os 7 espíritos ajudantes, eles são mais comparáveis a circuitos do que a entidades e, nos mundos normais, estão circuitados com outros funcionamentos ajudantes em todo o universo local. E nos planetas de experimentação de vida, contudo, estão relativamente isolados. E em Urântia, devido à natureza singular dos seus modelos de vida, os ajudantes menos elevados tiveram muito mais dificuldades para contatar os organismos evolucionários do que teriam tido no caso de um tipo mais padronizado de dotação de vida. Então, eles falam que aqui em Urântia foi mais difícil, né? Além disso, em um mundo evolucionário mediano, os 7 espíritos ajudantes estão muito mais bem sincronizados com os estágios avançados do desenvolvimento animal do que jamais estiveram em Urântia. Respeitada uma única exceção, a dificuldade de contatar as mentes em evolução dos organismos de Urântia foi a maior que os ajudantes já tiveram em todas as suas operações no universo de Nébado. Gente, o universo de Nébado é muito grande. E eles é cerca de 3.800.000 mundos, né? Só que no sistema de Saturno tem 619. E eles estão falando que no nosso mundo foi o mais difícil de todos, de contatarem a nossa mente. A aquisição potencial de capacidade para aprender da experiência marca o início do funcionamento dos espíritos ajudantes. E eles funcionam nas mentes desde as mais inferiores das existências primitivas e invisíveis aos mais elevados tipos de mente na escala evolucionária dos seres humanos. Eles são a fonte e o modelo para os comportamentos que, de outro modo, seriam mais ou menos misteriosos. E para as reações rápidas, não completamente compreendidas da mente ao ambiente material. Essas influências são sempre fiéis e dignas de confiança. Os ajudantes funcionam exclusivamente na evolução da mente experiencial até o nível da 6ª fase, que é o espírito da adoração. Nesse nível, ocorre aquela inevitável sobreposição de ministrações, fenômeno pelo qual o mais elevado desce para se coordenar com o inferior, em antecipação da realização subsequente de níveis avançados de desenvolvimento. E ainda uma ministração espiritual adicional acompanha a ação do 7º e último ajudante, o espírito da sabedoria. O espírito da adoração é aquele impulso religioso, o primeiro anseio diferencial a separar as criaturas dotadas de mente em 2 classes básicas de existência mortal.
O espírito da adoração distingue para sempre o animal ao qual está associado das criaturas sem alma, no entanto, com dotação mental. A adoração é a insígnia, é a candidatura à ascensão espiritual. E o espírito da sabedoria? O espírito da sabedoria, a tendência inerente de todas as criaturas morais para o avanço evolucionário ordenado e progressivo. Este é o mais elevado dos ajudantes, o espírito coordenador e articulador do trabalho de todos os outros. A sabedoria é o apogeu da atuação intelectual. A sabedoria é a meta de uma existência puramente mental e moral. Agora nós vamos para o último tópico, que é a evolução no tempo e no espaço. Esse tópico, ele está na íntegra, igual como está no livro. Aqui eu não resumi nada, porque eu achei tudo tão belo que está escrito aqui, que eu não resumi, ele simplesmente está na íntegra. E quem está falando ele para a gente é o portador da vida que escreveu esse documento, que ele está aqui desde os tempos de Andam e Fonta. Então, vamos lá. O tempo e o espaço estão indissoluvelmente ligados. Há uma interassociação inata. Os atrasos no tempo são inevitáveis, em presença de certas condições do espaço. Se os atrasos prolongados no tempo, levado para efetuar as mudanças evolucionárias de desenvolvimento da vida, vos deixam perplexos, eu diria que não podemos cronometrar os processos da vida, de modo a fazê-los desdobrarem-se mais rapidamente do que permite a metamorfose física de um planeta. Enfim, eles não manipulam o clima do planeta. Devemos esperar pelo desenvolvimento físico natural de um planeta. Não temos absolutamente nenhum controle sobre a evolução geológica. Se as condições físicas permitissem, arranjaríamos para que acontecesse a completa evolução da vida em muito menos tempo do que 1 milhão de anos. Mas estamos todos sob a jurisdição dos governantes supremos do paraíso, e o tempo não existe no paraíso. Eles falam 1 milhão de anos porque é o tempo que eles têm para produzir a vida, né? Fazer nascer a vida no planeta. 1 milhão de anos é o tempo que eles têm, por isso que eles falam que se eles pudessem, seria menos que 1 milhão de anos, né? O critério individual de medir o tempo é a duração de cada vida. Todas as criaturas são condicionadas assim pelo tempo e, portanto, consideram a evolução como sendo um processo excessivamente longo. Para aqueles de nós cujo ciclo de vida não é limitado por uma existência temporal, a evolução não parece ser uma transação tão prolongada. No paraíso, onde o tempo não existe, essas coisas estão todas presentes na mente da infinitude e nos atos da eternidade. Do mesmo modo que a evolução da mente depende do lento desenvolvimento das condições físicas, ou é retardado por ele, também o progresso espiritual depende da expansão mental, e o retardo intelectual atrasa-o infalivelmente. Contudo, isso não quer dizer que a evolução espiritual seja dependente da educação, cultura ou sabedoria. A alma pode evoluir independentemente da cultura mental, mas não pode na ausência da capacidade mental e do desejo, a escolha da sobrevivência e a decisão de alcançar uma perfeição sempre crescente, de fazer a vontade do Pai no céu, embora a sobrevivência possa não depender da posse de conhecimento e sabedoria, a progressão muito certamente depende. Nos laboratórios evolucionários cósmicos, a mente é sempre dominante sobre a matéria, e o espírito está sempre correlacionado à mente. Se essas dotações diversas não se sincronizarem e se coordenarem, isso pode causar atrasos no tempo. Mas, se o indivíduo realmente é sabedor de Deus e deseja encontrá-lo e tornar-se como ele, então a sobrevivência está assegurada.
a despeito dos obstáculos no tempo. O status físico pode prejudicar a mente, e o desvirtuamento mental pode retardar a realização espiritual, mas nenhum desses obstáculos pode derrotar uma escolha feita pela alma com toda a sua vontade. E quando as condições físicas estão amadurecidas, as evoluções mentais súbitas podem acontecer. Quando o status da mente é propício, transformações espirituais súbitas podem ocorrer. Quando os valores espirituais recebem o reconhecimento adequado, então os significados cósmicos tornam-se discerníveis e a personalidade fica cada vez mais liberada dos obstáculos do tempo e redimida das limitações do espaço. Muito obrigada pela atenção de todos. Parabéns. Muito bom, Rosângela. Obrigada, Rosângela. Imagina, linda. Esse último tópico, que eu não resumi nada, ele está na íntegra, mas eu achei ele tão lindo. Legal. O É Aélio. interessante ele falar só 14 filhos, né? Eles colocam lá, né? Somente 14. Então, talvez em outros planetas deve ter muito mais, né? E mesmo assim, nós temos toda essa multiplicidade de animais. Sim. Interessante. E ainda que eles falam que eles só relatam aquilo que deu certo, né? Aquilo que não progrediu, eles nem comentam. Imagina o tanto de criaturas, né? De seres que não saiu daqui. Aélio? Boa noite a todos, bom vê-los. Boa noite, Aélio. Parabéns, Rosângela, você cada dia está melhor. Mas eu queria saber de você o seguinte, pessoalmente, qual a tua reação quando fala que nós descendemos de rãs? Isso é confortável para você, na tua formação religiosa? Você fala isso fora do ambiente durante para alguém? Já teve alguma experiência relacionada a isso? Fale um pouquinho mais sobre esse assunto, por favor. Tá. Então, Aélio, eu juro para você que para mim é normal. Assim, eu aceitei isso, porque eu venho de uma família católica. E, na verdade, minha mãe, meu pai, assim, eles são, assim, muito católicos. Eles não aceitam nada fora do catolicismo, sabe? Então, eu e minha irmã gêmea, parece que a gente saiu meio fora do barquinho, sabe? A gente sempre, eu não sei por quê. Desde criança, a gente sempre procurou outras coisas, procurou saber de outras coisas. Eu lembro que o meu interesse quando criança, eu queria saber sobre Jesus, porque eu achava isso tão fantástico, um Deus ter vindo aqui na Terra e não sei o quê, não sei o quê. E aí procurou, e aí começou a nossa busca, minha e da minha irmã, e parece que a gente nunca se ligou muito a muitas coisas, e a gente experimentou muita coisa. Nós frequentamos o espiritismo, o esoterismo, várias igrejas evangélicas, eu e ela. Mas às vezes era meio escondido, sabe? Porque meus pais não aceitavam. Então, assim, a gente já tinha uma mente meio aberta, eu e minha irmã. E depois eu comecei a ler O Cavalo de Troia, acho que eu tinha 23 anos, eu tinha. Depois, mais para frente, eu achei o livro de Urântia. Então, assim, quando eu encontrei o livro de Urântia, eu simplesmente aceitei tudo. Eu aceitei como verdade. Eu fiquei obcecada pelo livro, eu fiquei fascinada pelo livro. Eu comecei a ler ele em 2011 e até 2015 eu só lia ele. Lia. Às vezes não entendia, não entendo tudo até hoje, tá? Mas eu não sei. Aqui na minha família, dentro da minha família, a Camila tá aqui. Dá um tchauzinho, Camila. Camila tá aqui, minha filha tá aqui. Assim, aqui na minha família, meu marido, minhas filhas, eles estão acostumados, falar para você assim, eles não leram, não pegaram, não leram, mas eles perguntam, a Camila às vezes fica sentadinha aqui do meu lado, ela fica ouvindo como ela está agora. E eles respeitam e eles aceitam como verdade. Até na faculdade, a gente aprende que nós descendemos, quando eu falei do dente, lembra? Do dente do siso? O que a gente aprende na faculdade é que nós
deixamos de usar porque nós somos descendentes de animais, então deixou de ser carnívoro, então deixou de usar e vai deixando de desaparecer. Quando, na verdade, não tem muito sentido, né? Mas quando eles falam aqui no livro de Urântia que existe uma programação interna, né? Que nós estamos programados e que nós ainda estamos em evolução. Isso faz muito mais sentido para mim. Grato, obrigado. Então, eu fiquei curioso, né? Quando eu vi lá que fala 14 filos, aí eu fui pesquisar, né, na internet, como é que a nossa biologia divide a gente tem os reinos e cada reino se divide em filos. Eu estava vendo que é muito mais, de acordo com a biologia, eles dividem muito mais, assim, detalhadamente. Talvez o livro Durante considere algumas espécies no mesmo filo, a ciência divide em filos diferentes. Então, assim, eu fui contar só do reino das plantas, né? Acho que eu contei 37 filos diferentes. Então, parece que o livro Durante coloca as espécies, a biologia separa algumas espécies, o livro Durante considera como de um único filo, porque ele diz que surgiu apenas 14, considerando tudo. Mas quando a gente vai na Wikipedia... São 14 do reino animal, Neemias. E essas 37 do filo de vegetais, né? Que pertence a outro reino. Pode ser isso. Pode ser. Porque aqui eles não falam especificamente do animal, né? Pelo que eu entendi, que ele fala assim, apenas 14 filos apareceram em Urântia. Então, dá a entender que é tudo, né? Não sei. Parece pouco, né? Sendo os peixes os últimos. Como assim os peixes os últimos, né? Porque depois dos peixes... eu não entendi esse parágrafo aqui. Os peixes sendo os últimos. Por que os peixes surgiram muito antes? Surgem os peixes, depois os anfíbios, depois os répteis. Aí dinossauros, aí mamíferos, primatas. Então, eu preciso entender essa ideia aqui. Por que os peixes eles chamam que é o último filo a aparecer? Eu acredito que ali, lá no começo, né, realmente eram 14 filos, vamos supor, no momento que foi visto isso, mas para nós, nossos cientistas, isso foi se abrindo mais, né? E hoje eles consideram algumas outras características específicas. Se quase tudo saiu da rã, né? Diria que lá, naquela época da rã era um só, né? Ou, sei lá. Então, isso foi depois abrindo também. Quando a Hélio perguntou para a Rosângela, eu achei que ele estava perguntando, geralmente as mulheres têm uma repulsa de rãs, né? Tem medo. O Hélio está mexendo com ela. Bonitinha a rasinha, né? Ali também, quando foi colocada a rã, que daí teria saído os mamíferos, então, na realidade saíram os répteis, né? Entre eles cobras e tal, mas depois aquilo foi se abrindo, né? Dentro dessa rã tinha 4 potenciais, né? Na verdade, ele é um pouco diferente daquilo ali, mas tudo bem, também não tem problema. Eu estava lendo esses dias um pouco sobre essa questão também de... Agora saiu uma notícia, ultimamente, que os cientistas descobriram, afinal, de onde é que saiu o ser humano, né? De um lago lá na África, na cabeça deles, né? Eu estava lendo sobre aquilo lá, até nem sei se eu não coloquei lá durante o estudo lá. Mas é interessante, né? Até que eles descubram, mas é muito bacana que eles já vão descobrindo, eles têm lá alguma coisa que eles vão pegando e a origem quase toda vem de lá. É interessante, vão se construindo esse mapa. Mas acho que faz parte, essa busca tem que ter. Nem adianta nós querer chegar com o prato pronto lá, deixa eles buscando, né? Isso satisfaz a nós. Interessante a tua história, já minha bem parecida também, que nem a tua. Eu
católico, né, tanto é que sou ministro da Eucaristia desde os meus 19 anos, mas também sempre buscando, e principalmente Jesus, né? Tanto é que agora, quando eu terminei de ler o livro capa a capa, o capítulo 4 já está a terceira vez que eu já estou lendo. Eu mais gosto, mais busco. Sabe aquela coisa que a verdade vos libertará? Eu senti isso. Vai buscando, né? Sim. Eu estava esses dias pensando, puxa, tinha que ter um curso sobre como se acha, como se encontra, como se percebe o espírito da verdade, né? Eu estava lendo justamente essa parte final agora, porque a gente fala tanto no ajustador de pensamento, mas o espírito da verdade não tem, assim, as características exatas, né? Aí, mais no final do livro, vai te dando isso um pouco mais, e eu percebi que é essa busca que a gente tem. Sim. O espírito da verdade é esse fomento, né, para a gente essa formiguinha. buscando, sempre está buscando, né? Parabéns pela apresentação, muito bonita. Neemias, você quer fazer o sorteio, então? Vamos lá, então. Vou compartilhar com vocês aqui. Então, nós temos no momento 14 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Acho que é isso, né? 14 pessoas? 13. É que já saiu mais alguém. Bom, vou sortear. O Aélio saiu, que eu vi. Mas eu já tinha tirado o Aélio, mas alguém saiu. Eu vou sortear aqui, se a pessoa não estiver na sala, a gente sorteia de novo. Vamos lá? 2, 3, e já. Plim, plim, plim. Rosana. Olha, minha irmã gêmea. Legal. Legal. Parabéns. Muito bom, parabéns. Legal, viu? Olha só. Nossa, que alegria, obrigada. De nada. Rosana, depois você me passa seu endereço. Nossa, não acredito. Sabe que eu ia comprar para dar de presente pro meu filho. Ai, que legal. Que ele faz aniversário em agosto, é 18 anos, o caçula. E eu comprei um para dar de aniversário para minha menina que fez aniversário em janeiro. Eu estava pensando, eu vou dar um livro, porque o meu é meu tá cheio de rascunho, de anotações, né? E eu falei, não, cada um precisa ter o seu, porque é um livro de estudo, né? E eu falei, nossa, eu preciso comprar um pro menino agora. E olha só, não acredito, gente. Então já ganhou. Que alegria. Eu só preciso, depois, se você quiser me passar no privado, ou como você quiser, o seu endereço. Tá. Tá, eu passo no e-mail? No WhatsApp, no e-mail. No WhatsApp. Tá, pode deixar. Muito legal. Eu já coloquei o link aqui no chat, que é o link de certificação. Parabéns. Obrigada. Nossa, eu ia mesmo comprar, gente do céu. Pode pegar mais meia dúzia daí. Oi? Eu estou esperando ser sorteado para mandar vir mais uma meia dúzia junto. Pessoal, uma feliz e abençoada Páscoa para todos vocês. Para vocês também. Que o Espírito da verdade de Jesus, né, sempre esteja nos ajudando, nos inspirando, para que a gente consiga, né, clarear, aumentar a nossa fé. Meu pedido sempre, aumenta a minha fé, né? Muito legal. Obrigado, Jorge, igualmente para todo mundo. Pessoal, Obrigada. Estava lindo, viu? Façam as inscrições para participar do Congresso Internacional. E, amanhã começa o mandato do novo presidente da Associação Urântia Internacional. Então, é a partir de amanhã. Está valendo. Então,
É dia da Grandes mentira. festas em Curitiba. Dia da mentira, mas está valendo. Não é mentira, é verdade. Henrique, Então, parabéns. vamos lá. Deus te abençoe. Eu estou esperando todo mundo se inscrever lá. Eu vou Deixa eu ver. Viu? Olha só, para dar sorte hoje, para ganhar o livro, ó. Legal, parabéns. Tá vendo só? É isso aí. Tá vendo? Deu certo. Deu certo. Deu certo. É uma inspiração para todos. Vamos lá. Sim. Paz e Boa bem. noite. Deus abençoe a todos. Gratidão pela Boa aula. Boa noite. noite.